Quando a gente fala de economia, a gente tem dois blocos super importantes no mundo inteiro: os BRICS e o G7. E ontem nós tivemos uma mudança importantíssima no BRICS, que é o bloco que o Brasil faz parte. Os países que estão pintados em azul escuro são aqueles antigos integrantes do BRICS: Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia. Só que nós tivemos a inclusão de novos países dentro do BRICS. São esses que estão pintados em laranjinha, igual você está vendo. Quais são eles? Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. E com essa mudança na composição dos BRICS, eles ultrapassaram em economia, em PIB, do que comparado aos países do G7. Dá uma olhada aqui à esquerda, em amarelinho, é o PIB dos países que fazem parte do BRICS. É claro, a China, a economia mais importante, seguido pela Índia, em terceiro lugar vem a Rússia e o G7, os velhos conhecidos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Sim, o novo BRICS já tem uma economia maior do que a economia dos países do G7. E antes da gente entrar de cabeça aqui no nosso bate-papo, você precisa me responder uma pergunta que é importantíssima. O Brasil, afinal de contas, deve ficar do lado de quem? Escreve aqui embaixo nos comentários se acha que o Brasil tem que ficar mais pertinho aqui da rapaziada do Xi Jinping ou deve ficar mais pertinho da rapaziada aqui do Biden. E qual foi o resultado final do BRICS? Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo? O BRICS termina com a vitória expressiva e esmagadora da China. A China cada vez mais importante, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico mundial, sem uma grande vantagem real para o Brasil. O bloco, de modo geral, ou seja, o BRICS como um todo, ampliou a sua relevância internacional nesse grande objetivo que é capitaneado e liderado pela China, não tem como a gente varrer para debaixo do tapete isso daí, de se contrapor aos grupos dos países do G7, que é liderado pelos Estados Unidos da América. Então, este crescimento do bloco, com a inclusão desses países, que eu conversei com você no começo aqui do nosso bate-papo, é uma grande vitória dos chineses. Agora, para nós brasileiros, nós queremos saber do Brasil, né? O Brasil, ele saiu dessa cúpula dos BRICS sem avançar em vantagens concretas. Quando o Lula foi falar lá, ele endossou a entrada desses novos países dentro do BRICS com a justificativa de que a China iria sinalizar um apoio à entrada de mais países no Conselho de Segurança da ONU. Um dos grandes objetivos do Lula é colocar o Brasil dentro desse Conselho de Segurança da ONU. E o Lula, lá atrás, ele não era muito favorável à inclusão de novos membros do BRICS. Só que você viu que agora ele endossou a entrada de novos integrantes, porque a China me prometeu que vai fazer lá um bem bolado para que eu possa ingressar no Conselho de Segurança da ONU. Só que isso na prática não tem tantos efeitos assim. Sabe por quê? As Nações Unidas só permitem que você ingresse nesse Conselho de Segurança se os 5 integrantes permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, votarem de maneira unânime. E qual que é o problema aqui? Hoje, devido a toda a treta que a gente está observando lá na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia não são muito amiguinhos, não. Assim como França e Rússia e Reino Unido também, né, não são amiguinhos do Putin. A China, você vê que tá no meio dessa história, tu também não tem um bom relacionamento ali com os Estados Unidos, vive tretando, vive brigando. Então a China prometeu, não, vou fazer o máximo possível lá pra botar o Brasil e tal, mas depende dos outros caras. E será que esses outros caras vão deixar o Brasil entrar? Então, como a China saiu ganhando pra caramba e o Brasil ficou com promessas, né, que são muito difíceis de serem efetivadas, a China acabou mostrando quem, afinal de contas, manda no BRICS. O Brasil vendeu fiado aos asiáticos ao aceitar a entrada de países no bloco. Então, beleza, vou deixar a galera entrar aqui em troca deste apoio para ter o assento no Conselho de Segurança da ONU, que eu já expliquei para você que não é tão simples assim, não depende apenas da China. E ficou mais do que claro a intenção da China de fazer o BRICS como se fosse um bloco anti-hegemonia
dos americanos. BRICS aí sendo um grande triunfo para Pequim, uma grande vitória para a China. Para o Brasil não é bem assim, né? Acaba sendo uma situação mais desafiadora. Outro país que saiu ganhando com tudo o que aconteceu no BRICS foi a Rússia. Então, a gente tem a China e a Rússia como grandes vencedores nessa ampliação do BRICS. E o Brasil, como bem descrito aí, não teve, né, assim, vitórias grandiosas. Não, na verdade ficou ali com um prêmio de consolação, né? Poderia ter saído com coisas mais favoráveis ao Brasil, mas não foi o que aconteceu na prática. A China, sim. A China, essa daí não tem como negar, se deu bem pra caramba. E o próprio Lula destacou agora essa questão de G7 e BRICS. G7 e BRICS. Olha o que ele falou na cúpula, né? Ele falou que o G7 é um clube dos ricos que já teve, ou seja, tá no passado aqui, já teve um papel importante. Só que agora o BRICS consolidou a sua relevância no cenário geopolítico mundial. Qualquer um que quiser discutir geopolítica vai ter que conversar com o BRICS também. Não só com os Estados Unidos e não só com o G7. Com certeza, os americanos, o pessoal que faz parte ali do G7, né, não gosta de escutar isso daqui, porque claro que eles gostam de ter a hegemonia em relação a isso. E aí eles vendo Brasil, China e todos aqueles outros países que fazem parte, Índia, todos os países que fazem parte do BRICS, né? Se alinhando aqui. Começa a criar uns atritos, começa a criar uns ruídos. O Brasil vai ter que saber rebolar muito bem aqui para acabar não se prejudicando. E teve um ponto que o pessoal pegou bastante no pé do Lula, que ele falou sobre o fortalecimento da democracia depois dessa cúpula do BRICS, né? Só que se você parar para pensar, tem uma dúvida em relação a, por exemplo, valores democráticos e direitos humanos em alguns integrantes aí dos BRICS, né? Como a Arábia Saudita, o Irã, né? A China e a Rússia também são muito contestadas nessas questões aí de democracia e direitos humanos. Então o pessoal falou, como é que é fortalecimento da democracia, né? Esse foi um dos pontos mais criticados aí nas falas do Lula. Depois de tudo que a gente conversou aqui, as grandes vitórias da China, não tantas vitórias assim por parte do Brasil, a evidente divisão que a gente está vendo acontecendo, não só a questão geopolítica, a questão econômica também, né? Entre o pessoal aqui do Xi Jinping, o pessoal dos BRICS e o pessoal do G7, que é a rapaziada do Biden. Aí eu te pergunto se você não respondeu lá atrás ainda, né? Qual que deve ser o posicionamento do Brasil em relação a tudo isso? O Brasil, afinal de contas, deve ficar do lado de quem nessa história? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.